Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que mais uma vez Tu nos concedes de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por sabermos que Tu estás aqui entre nós, Senhor, segundo a Tua promessa. E permite, Senhor, que a Tua presença venha uma vez mais, Senhor, como sempre o fazes, iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração à influência da Tua verdade. Ó bom Pai, que ao estudarmos este período histórico tão importante, Senhor, na vida do Teu povo remanescente, que possas nos ajudar a compreender, Senhor, o essencial daquilo que nós vamos estudar, para que assim, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, nós possamos pôr em prática aquilo que Tu esperas de cada um de nós. Tudo isto nós pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Vamos então retomar o nosso estudo e ficamos precisamente neste slide, exatamente, e gostaria de reforçar mais uma vez esta última ideia que nós vimos faz hoje uma semana, a saber que a maior parte dos seguidores de Cristo, como diz aqui, portanto, reparem, vou ler tudo, além disso, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilónia. De acordo com esta passagem, ou seja, a passagem de Apocalipse 18, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilónia. E como é que nós podemos deduzir isso? Porque é feito o apelo, sai dela, Babilónia, povo meu. Ora, se há povo de Deus em Babilónia, portanto, como diz o texto, então isso quer dizer que está em Babilónia. Agora a pergunta mais específica que Ellen White aqui nos faz para a nossa reflexão é esta: e em que organizações religiosas, supostamente de Babilónia, estará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? E agora ela dá a resposta, sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Isto é uma verdade muito, muito, muito forte e que nos ajuda a compreender para onde nós devemos dar prioridade nos nossos esforços evangelísticos. Muito bem. No tempo em que estas surgiram, estamos a falar das igrejas protestantes, assumiram uma nobre posição relativamente a Deus e à verdade. E a sua bênção, ou seja, a bênção de Deus, estava sobre elas igrejas. Mesmo o mundo incrédulo foi constrangido a reconhecer os benéficos resultados que se seguiam à aceitação dos princípios do Evangelho. Portanto, houve uma altura em que realmente, estas igrejas tinham, como diz aqui, a bênção de Deus sobre elas. Nas palavras do profeta a Israel, e correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e a ruína de Israel. Reparem, mais uma vez, não há nada de novo debaixo do sol. E reparem, as mesmas causas que levaram o povo de Israel à ruína, pois bem, foram as mesmas causas que levaram, portanto, estas igrejas protestantes à ruína. E qual foi essa causa? Pois bem, diz aqui, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes o quê? A amizade. Confiaste na tua formosura, isto é uma citação do texto de Ezequiel 16:15, e te corrompeste por causa da tua fama. Muitas igrejas protestantes estão a seguir o exemplo de Roma na aliança iníqua com os reis da terra. As igrejas estatais, através das suas relações com os governos seculares e outras denominações, pela procura dos favores do mundo. Portanto, aqui claramente é indicada a razão pela qual muitas igrejas protestantes, portanto, estão a cair, ou caíram em apostasia. E o termo Babilónia, que significa confusão, como todos nós sabemos, pode aplicar-se apropriadamente a estas organizações. Mais uma vez, estamos a falar ainda, não estamos a falar da igreja romana aqui, estamos a falar das igrejas protestantes. Todas elas dizendo que tiram as suas doutrinas da Escritura Sagrada, isto é o que fazem as igrejas protestantes. A Igreja Católica não faz isto, porque diz que as suas doutrinas são baseadas na Bíblia, mas também na tradição e no magistério eclesiástico. E, no entanto, estão divididas num sem número de grupos com credos e teorias muito contraditórios. E todos nós sabemos que o mundo protestante está altamente dividido. Além da pecaminosa união com o mundo, as igrejas que se separaram de Roma apresentam outras características desta de Roma. Quais são? Uma obra católica romana argumenta que, se a Igreja de Roma foi alguma vez culpada de idolatria em relação aos santos, a sua filha, a Igreja Anglicana, tem a mesma culpa,
pois tem 10 igrejas dedicadas a Maria para uma dedicada a Cristo. Bom, esta foi uma crítica que foi feita por um católico, e reparem, contra factos não há argumentos, e portanto, como é que os protestantes podem defender disto? E no entanto, reparem, a igreja anglicana diz-se protestante, lembram-se de eu vos ter dito que de todas as igrejas protestantes, talvez seja a menos protestante de todas, porque teve uma gênese que, enfim, foi muito duvidosa, porque o rei Henrique VIII de Inglaterra não era tanto pelo seu amor à verdade bíblica, à religião bíblica, que ele se separou de Roma, mas por interesse pessoal. Ele queria divorciar-se da sua mulher e, portanto, como a igreja não o deixava fazer, ele cortou a ligação com a igreja, depois cortou a ligação com a mulher, e, portanto, estão a ver que essa não foi, sem dúvida, a boa motivação. E, portanto, reparem, mas de qualquer modo a igreja anglicana diz protestante, no entanto, reparem, tem a mesma culpa de idolatria em cima dela, porque também tem igrejas dedicadas a Maria. E o Dr. Hopkins, no Tratado sobre o Milénio, declara: não há motivo para se considerar o espírito e prática anticristãos como sendo restritos ao que hoje se chama a Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes encontra-se muito do anticristo e estão longe de estar completamente reformadas das corrupções e impiedade. Sabem, eu quando leio isto, às vezes sou tentado a pensar, bom, e o que dizer de nós, adventistas do sétimo dia? Reparem, é muito fácil nós falarmos dos outros e de criticar. E nós? Bom, reparem, com isto não estou a querer diminuir o facto de que estas igrejas estão realmente num caminho de apostasia. Mas será que nós, individualmente, já não falo como igreja, porque como igreja, e isso posso-vos assegurar, nós temos mantido as doutrinas e os princípios corretos. Mas nós, individualmente, como é que nós estamos? Acerca da separação da Igreja Presbiteriana da de Roma, escreve o Dr. Guthrie: há 300 anos a nossa Igreja, com uma Bíblia aberta no seu estandarte e ostentando esta divisa, examinai as Escrituras, saiu das portas de Roma. E logo a seguir faz a significativa pergunta: saíram de Babilónia limpos? Boa pergunta esta. Lembram-se quando nós, por exemplo, lemos na Bíblia o caso da mulher de Ló? Ela saiu de Sodoma. A pergunta é, mas saiu ela de Sodoma limpa? Ela saiu de Sodoma, mas claramente Sodoma não saiu do coração dela. E aqui podemos perguntar com uma pergunta semelhante: estas igrejas saíram de Roma, mas será que Roma saiu do coração destas igrejas? Pois bem, infelizmente nunca saiu completamente. A igreja anglicana, diz Spurgeon, e Spurgeon foi um grande evangelista, parece estar de uma ponta à outra minada pelo sacramentarianismo. O que é que isto quer dizer? Pelos sacramentos. Sabem que a Igreja Católica aceita que determinadas práticas são santas em si e quem pratica essas práticas, pois bem, santifica-se através dessas práticas. Mas apesar da separação, torna-se evidente que parece estar cheia de uma infidelidade filosófica. Aqueles de quem pensávamos as melhores coisas estão a desviar-se dos fundamentos da fé um a um. Repare, isto já dizia Spurgeon. E Spurgeon, se não estou em erro, foi, portanto, o evangelista do século XIX. Imaginem o que é que nós poderíamos dizer hoje. O próprio coração da Inglaterra, creio eu, está completamente carcomido por uma condenável incredulidade, que ousa todavia subir ao púlpito e intitular-se cristã. Reparem, o que dizer hoje? As coisas, entretanto, degradaram-se muito mais. Realmente, quantas nações não se intitulam de cristãs? No entanto, o que é esse cristianismo? Totalmente carcomido. Qual foi a origem da grande apostasia? Como é que no princípio a Igreja se afastou da simplicidade do Evangelho? Conformando-se com as práticas do paganismo, de forma a facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. O apóstolo Paulo, no seu tempo, declarou: já o mistério da injustiça opera. Ou seja, já estava a fazer as suas, já estava a minar as coisas. Durante a vida dos apóstolos, a Igreja permaneceu relativamente pura. E porquê que vocês acham que permaneceu relativamente pura? Atenção ao relativamente. Porque às vezes pensamos que a Igreja Apostólica foi pura de uma ponta à outra. Bom, não é verdade. Por exemplo, nós lemos em 1 Coríntios 5, Paulo dizer que geralmente se ouve entre vós que há maior imoralidade do que até entre os pagãos.
reparem, a igreja não estava 100% pura, tinha os seus problemas também. Havia discussões entre os apóstolos, reparem naquela discussão enorme que houve entre Paulo e Barnabé, que se vieram a separar por causa de João Marcos, e outras coisas mais. Nós olhamos para a epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, sobretudo a primeira epístola, e eu vou-vos dizer, eu não gostava de ser pastor de uma igreja como a de Corinto. Portanto, aquela ideia que nós temos de que a igreja primitiva era totalmente pura da cabeça aos pés, não é verdadeira. Agora, é verdade que podemos dizer que era relativamente pura. Mas, reparem, pelo fim do século II, a maioria das igrejas tomou nova forma. Desapareceu a simplicidade inicial e, insensivelmente, olhem aqui, muito importante este termo, quando os velhos discípulos baixaram ao túmulo, os seus filhos, juntamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e criaram um novo modelo. Ou seja, enquanto os discípulos, os apóstolos, mantiveram vivos, pois bem, eles mantinham, digamos, as rédeas, por assim dizer, da igreja no bom caminho. Mas quando essa geração passou, a nova geração já começou a desviar-se e apareceu, como diz aqui, um novo modelo. Para conseguir conversos, o elevado padrão da fé cristã foi baixado e, como resultado, uma inundação pagã invadiu a igreja, trazendo consigo os seus costumes, práticas e ídolos. Será que hoje corremos este risco como Igreja Adventista Sétimo Dia, sim ou não? Se corremos. Ou seja, não podemos baixar a norma para tornar mais fácil a entrada das pessoas que vêm de fora. Não, a norma tem que lá estar sempre em cima. Se a pessoa se quer adaptar à norma, ótimo, mas não é a norma que tem que se adaptar às pessoas. E por vezes parece que há uma inversão dos valores. Portanto, as pessoas é que têm que subir ao valor da norma, não é a norma que tem de descer ao nível das pessoas. Ok? Como o cristianismo conseguiu o favor e o apoio dos príncipes seculares, foi nominalmente aceito pelas multidões, cá está. E parecia que aqui a igreja estava a conquistar o mundo inteiro. Bom, não estava. O mundo é que estava a conquistar a igreja. Mas embora muitos se intitulassem cristãos, na realidade continuavam a ser pagãos em essência, olhem aqui, em essência, especialmente adorando em segredo os seus ídolos. Ou seja, na aparência tornaram-se cristãos, diziam-se cristãos, intitulavam-se cristãos, eram agora membros da igreja cristã, mas lá no fundo nada tinha mudado. Na essência, portanto, continuavam pagãos e até adoravam em segredo os seus ídolos. Não se tem repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? Com o desaparecimento dos fundadores, podemos aqui fazer não uma comparação a 100%, mas, de certo modo, uma comparação legítima entre os reformadores e os apóstolos. Quando os reformadores, que foram homens de fé, de garra, de coragem, passaram, ou seja, morreram, o que é que aconteceu? Com o desaparecimento dos fundadores, dos que possuíam um verdadeiro espírito da reforma, os seus descendentes tomam a liderança e remodelam a causa. Na igreja primitiva criou-se um novo modelo, agora aqui remodela-se a causa. E reparem, a nossa igreja não ficou nada imune a isto, porque o espírito dos nossos pioneiros, pois bem, infelizmente já se perdeu muito. E estou a falar bem do espírito. E o que é que acontece? Pois bem, muitos das novas gerações muitas vezes acham que tem que se entrar num novo modelo ou então remodelar a causa, porque, sabem, há certas coisas que não convém muito dizer, porque se nós a dizemos vai ferir a suscetibilidade das pessoas e, portanto, convém atrair as pessoas para a igreja e depois delas cá estarem dentro, depois elas vão perceber. Pois bem, o que acontece é que quase nunca percebem. Embora se agarrem cegamente ao credo dos pais e se recusem a aceitar qualquer verdade além da que lhes foi transmitida, os filhos dos reformadores afastam-se muito do exemplo paterno de humildade, abnegação e renúncia do mundo. Assim, a simplicidade inicial desaparece. Uma onda de mundanismo invade a igreja e leva consigo os seus costumes, práticas e ídolos. Irmãos, é difícil ler isto e não ver isto aplicado a nós. Atenção, quando eu digo nós, reparem, estou a falar no geral, não é? Não estou a querer particularizar com ninguém. Até que ponto terrível a amizade do mundo, que é, conforme está escrito, inimizade contra Deus, é hoje, olhem aqui, não sou eu que o digo,
é hoje acalentada entre os que se dizem seguidores de Cristo. Como as igrejas populares de toda a cristandade se têm afastado tanto da norma bíblica da humildade, abnegação, simplicidade e piedade. Falando a respeito do uso correto do dinheiro, disse João Wesley. Lembram-se quem eram estes Wesley, os fundadores do, quem sabe? Metodismo, exatamente. Não dissipem parte alguma de tão precioso talento, simplesmente para satisfazer o desejo dos olhos, com vestuário supérfluo ou dispendioso ou com adornos desnecessários. Olhem aqui como estes homens se preocupavam, portanto, em que o povo de Deus mostrasse a simplicidade até na forma de se vestir. Não gastem qualquer parte dele do dinheiro, em ornamentar extravagantemente as vossas casas, em mobília desnecessária ou dispendiosa, em quadros caros, pinturas, coisas douradas. Não façam nada para satisfazer o orgulho da vida, para obter a admiração ou louvor dos homens. Reparem, são princípios fundamentais. Será que nós temos vivido isto? Mais uma vez, é uma pergunta que deixo para a reflexão de cada um de nós. É na medida em que fizeres bem a ti mesmo que os homens falarão bem de ti. Na medida em que te vestires de púrpura e de linho finíssimo e viveres todos os dias regalada e esplendidamente, não há dúvida de que muitos aplaudirão os teus gostos elegantes, a tua generosidade e a tua hospitalidade. Mas não consideres o seu aplauso tão importante. Contenta-te antes com a honra que vem de quem? Vem de Deus. Entretanto, em muitas igrejas do nosso tempo, este ensino é desprezado. Esta é talvez uma das grandes reformas que nós precisamos de fazer, como igreja e cada um de nós individualmente. Seguir uma religião tornou-se moda no mundo. Governantes, políticos, advogados, médicos, empresários aderem à igreja como um meio de alcançar o respeito e a confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. Procuram assim encobrir, sob o manto do cristianismo, todas as suas transações injustas. Reparem, e sabem que hoje em dia estamos a viver, quando eu digo hoje em dia, estou a falar do momento atual em que estamos a viver, está a ficar cada vez mais na moda ter-se uma religião. Eu recordo quando eu fui estudante universitário na Faculdade de Psicologia, estávamos na segunda metade dos anos 80, pois bem aí, digamos, o pensamento secular, ateu, antirreligioso estava no seu auge. Alguém que dissesse que era religioso, era ridicularizado. Bom, ainda hoje se nota um pouco desse espírito, mas está a diminuir. Agora, o que é que está outra vez na alta? Está outra vez na alta é alguém dizer, eu sou religioso, eu acredito em Deus, etc, etc. Está outra vez Isto são ciclos, são fases. E estamos a entrar nesta fase. E eu acredito que, à medida que caminhamos para o tempo do fim, o mundo vai ficar cada vez mais religioso. Sabem porquê? Porque o apóstolo Paulo, quando, por exemplo, em 2 de Timóteo, ele diz no capítulo 3, versículos 1 a 5, que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, ele acaba essa descrição de uma série de males morais que ele aí anuncia, dizendo, os homens terão a aparência de piedade. O que é que se quer dizer? Serão religiosos. Mostrar-se-ão religiosos, negando, entretanto, a sua eficácia. Ou seja, é só a aparência. No fundo, o que é que acontecerá no tempo do fim? Aquilo que aconteceu no tempo da primeira vinda de Cristo em relação aos líderes religiosos, em que Jesus até lhes chamou de sepulcros caiados. Por fora, muito bonito. Lá por dentro... E, portanto, é nessa área, queridos irmãos, cada um de nós tem que fazer uma investigação muito séria e honesta. Nós verificarmos, olharmos para nós, será que eu sou um cristão só de fachada ou sou mesmo a sério? E todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas eu acredito também, com o poder de Deus, podemos ser vencedores. Os vários corpos religiosos, fortalecidos com a riqueza e a influência dos mundanos batizados, empenham-se mais ainda em obter maior popularidade e proteção. Erguem-se pomposas igrejas, embelezadas da forma mais extravagante, nas conhecidas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Nem preciso comentar isto, pois não? Paga-se um elevado salário ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Será que esse é um problema que nós temos também, hoje em dia? Os seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da alta sociedade.
direto ao ponto. Deste modo, ímpios de elevada posição são inscritos no registro da Igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Cá está, sob o véu da piedade, como diz Paulo, naquele texto que eu citei há pouco. Comentando a atual atitude dos professos cristãos para com o mundo, diz um dos principais jornais seculares: insensivelmente, a Igreja tem seguido o espírito da época e adaptado as suas formas de culto às necessidades modernas. Na verdade, a Igreja usa hoje, como seus instrumentos, todas as coisas que contribuem para tornar o quê? A religião atraente. Somos culpados disto, sim ou não? Oh, irmãos. E um escritor no Independent de Nova Iorque escreveu assim a respeito do metodismo atual. E este metodismo atual já era o metodismo do século XIX, atenção. A linha de separação entre os religiosos e não religiosos desvanece-se numa espécie de penumbra. E homens zelosos de ambos os lados estão a trabalhar para apagar toda a diferença entre o seu modo de agir e os seus prazeres. A popularidade da religião tende a aumentar grandemente o número dos que desejam aproveitar os seus benefícios sem satisfazerem plenamente os seus deveres. Popularidade da religião. Volto a dizer, estamos outra vez a entrar numa fase em que é popular ser religioso. Por exemplo, nos Estados Unidos, claramente, sobretudo desde a vitória eleitoral do presidente Trump, agora quem é religioso está outra vez na moda. Porquê? Porque a base de apoio que elegeu o presidente Trump foi a base evangélica. Isso não há dúvida alguma. Até os seculares reconhecem isso. Portanto, como há uma ligação muito forte entre a política e a religião, pois bem, muitos agora estão a tornar-se religiosos novamente. Diz Howard Crosby: é assunto para séria preocupação o facto de encontrarmos a Igreja de Cristo a negligenciar o cumprimento dos desígnios do Senhor. Exatamente como os antigos judeus permitiram que o relacionamento familiar com as nações idólatras afastasse o seu coração de Deus, assim a Igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos da sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes perniciosos, embora muitas vezes plausíveis, de uma sociedade sem Cristo, usando argumentos e chegando a conclusões estranhas à revelação de Deus e diretamente antagónicas a todo o crescimento em graça. Reparem, isto é um raio-x tão pormenorizado, é mais do que um raio-x, isto é uma ressonância magnética feita à Igreja hoje. Nesta maré de mundanismo e procura de prazeres, a abnegação e o sacrifício por amor de Cristo estão quase completamente esquecidos. Alguns dos homens e mulheres que agora colaboram ativamente nas nossas igrejas foram ensinados, quando crianças, a fazer sacrifícios para se habilitarem a dar ou a efetuar alguma coisa para Cristo. Mas, se agora são necessários fundos, ninguém deve ser convidado a contribuir. Ou não. Organize uma quermesse, representações, espetáculos, jantares à antiga ou alguma coisa para se comer, algo que divirta ao povo. Ai, que isto dói tanto. Oxalá que doa. O governador Washburn de Wisconsin, na sua mensagem anual, a 9 de janeiro de 1873, declarou: parece que precisamos de uma lei para acabar com as escolas onde se formam os jogadores. Estas proliferam por toda a parte. Mesmo a Igreja, inadvertidamente sem dúvida, faz algumas vezes a obra do diabo. Concertos com fins de beneficência, bingos e rifas, algumas vezes para auxílio de objetivos religiosos ou caritativos. Reparem, irmãos, isto não são palavras minhas, mas, por favor, olhem bem no que está aqui escrito. Mas, frequentemente, com finalidades menos dignas, sorteios de prendas, jogos de prémios, etc., todos são expedientes para se obter dinheiro sem contrapartida correspondente. Ou seja, não se quer fazer um sacrifício, então estas são formas fáceis de ganhar dinheiro para o avanço da causa, supostamente. E onde é que está o sacrifício? Bom, o sacrifício foi por água abaixo.
Nada é tão desmoralizador ou pernicioso, particularmente para os jovens, como a aquisição de dinheiro ou propriedade sem trabalho. Se pessoas respeitáveis se empenham nessas empresas de azar, já agora, empresas de azar, faço só aqui um pequenino parênteses para chamar a vossa reflexão. Será legítimo para um cristão, por exemplo, investir na bolsa? Reparem, a bolsa acaba por ser um jogo. E acalmam a consciência com o pensamento de que o dinheiro se destina a um bom fim. Não é de estranhar que a juventude do Estado caia tão frequentemente nos hábitos que, com quase toda a certeza, a excitação dos jogos de azar gera. Reparem que aqui estes jogos de azar, reparem, não é só a bolsa, há muitas outras coisas, a lotaria, o totoloto, o totobola, sei lá. São tudo jogos de azar. E reparem, por exemplo, na nossa sociedade portuguesa, como é que, por exemplo, quem é que dirige esses jogos? A Santa Casa da Misericórdia. Ou seja, qual é o objetivo dos jogos? É uma coisa aparentemente boa. Olhem aqui, tal e qual aqui. Mas eu já não estou preocupado com a sociedade, estou preocupado é connosco cá dentro. O espírito de conformidade com o mundo está a invadir as igrejas por toda a cristandade. Robert Atkins, num sermão pregado em Londres, pinta um quadro tenebroso do declínio espiritual que prevalece na Inglaterra. Os verdadeiros justos estão a desaparecer da terra e ninguém leva isto a sério. Os que atualmente em todas as igrejas seguem a religião, amam e condescendem com o mundo, são afeiçoados ao conforto pessoal e desejosos de honras. São chamados a sofrer com Cristo, mas temem até mesmo a crítica. Apostasia, apostasia, apostasia. Está gravado na frente de cada igreja. E se elas o soubessem e o sentissem, poderia haver esperança. Mas elas exclamam, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Já agora, de onde é que são retiradas estas palavras? De Apocalipse, capítulo 3, mensagem Laodiceia, certo? Sabem que Ellen White, em muitos dos seus escritos, ela disse que a igreja de Laodiceia era qual? A igreja adventista do sétimo dia. Então reparem, será que isto também se aplica a nós? O grande pecado imputado à Babilónia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. A amizade mundana corrompe a sua fé e, por sua vez, a Igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Volto a dizer, e eu gosto de fazer esta separação. Há muita apostasia dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. No entanto, a Igreja em si não está em apostasia. Esta é a minha profunda convicção. Não sei se conseguem fazer a distinção na vossa mente. Uma coisa é haver muita apostasia dentro do nosso meio, e há. Contra factos não há argumentos. Outra coisa é a Igreja, seja a Igreja como organização, estar em apostasia. E porquê que eu digo que a Igreja não está em apostasia? Bom, nós vemos as declarações oficiais, vemos as doutrinas fundamentais expressas, escritas, vemos as decisões que são tomadas pela Igreja Mundial. Até agora nunca vi nada que se oponha aos princípios. Bem pelo contrário. Ainda na última sessão da Conferência Geral, que se realizou na cidade texana de Santo António, nos Estados Unidos, foram feitas algumas correções ao texto, à redação de algumas das nossas 28 crenças fundamentais, e vou-vos dizer, essas alterações foram no sentido de tornar ainda mais explícitas as nossas crenças. Agora, existem pessoas no nosso meio que estão em apostasia? Pois há pessoas dentro do nosso meio que se dizem adventistas, que já não acreditam na criação, acreditam antes na evolução, que acreditam que o estilo de vida homossexual é normal, que já não acreditam na validade do sábado, não acreditam que esta igreja seja a igreja remanescente e outras muitas coisas. Isto existe no nosso meio? Pois bem, é com tristeza que eu digo, mas é um facto. Agora, há que olhar para essas pessoas, mas por outro lado olhar para a igreja e ver se a igreja, no seu conjunto, nas suas declarações oficiais,
segue a mesma doutrina ou não. Por exemplo, os livros que publica, oficiais, por exemplo, o Trimensário, que é revisto por uma comissão mundial. Eu nunca encontrei heresia nenhuma escrita no Trimensário. Agora, por isso mesmo é que há pessoas que às vezes não concordam com o Trimensário, já nem o estudam, porque acham que isso não interessa. Portanto, há que fazer a distinção entre pessoas que estão cá dentro, que se dizem adventistas, que têm o seu nome registado no registro da Igreja, que vivem em apostasia, não mais acreditam nas doutrinas bíblicas fundamentais, e a Igreja no seu todo que continua a acreditar. Estão a ver a diferença? Roma privou o povo da Escritura Sagrada e exigiu que todos os homens aceitassem os seus ensinos em lugar da própria Bíblia. A obra da Reforma foi restituir o quê? A palavra de Deus aos homens. Isto é inegável. Não é, porém, verdade que nas igrejas modernas os homens são ensinados a depositar a sua fé no credo e nos dogmas da sua igreja em vez nas Escrituras? Isto é muito grave também. Reparem, todos nós devemos ter um conhecimento pessoal das Sagradas Escrituras para ninguém nos deixar enganar. E quando nós conhecemos por nós mesmos as Escrituras, aí podemos dar o mesmo testemunho que a mulher samaritana deu aos seus conterrâneos. Aliás, os seus conterrâneos deram à mulher samaritana, é o contrário. Agora já não é pelo que disseste que acreditamos nele, porque nós mesmo temos visto e ouvido. Ou seja, uma coisa é nós ao princípio na nossa fé ouvirmos o testemunho que nos desperta para o amor pela verdade. Mas outra coisa depois é nós fazermos o nosso próprio caminho, a nossa caminhada. E aí já queremos por nós mesmos. E já não estamos dependentes de mais ninguém. E Deus quer que cada um de nós esteja só dependente dele. Para a sua fé, obviamente. Falando das igrejas protestantes, Charles Batcher disse: horrorizam-se com qualquer palavra rude contra as crenças, com a mesma sensibilidade com que os santos pais se teriam horrorizado com uma palavra rude contra a incipiente veneração dos santos e mártires fomentada por eles. Ou seja, invertem as coisas. Não vou demorar muito mais sobre isto. As denominações evangélicas protestantes ataram dessa forma as mãos umas às outras, bem como as suas próprias, de modo que, em qualquer delas, ninguém se pode de forma alguma tornar pregador sem, de alguma maneira, aceitar outro livro além da Escritura Sagrada. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Já aceitam algo mais para além da Escritura. E aqui, reparem, aqui estão a seguir o quê? O modelo de Roma, porque Roma, para além da Sagrada Escritura, aceita algo mais. Não há nada de imaginário na declaração de que o poder do credo está a começar hoje a proibir a Bíblia tão realmente como fez Roma, se bem que de uma maneira mais subtil. Ou seja, qual é o princípio nas igrejas protestantes? Se está de acordo com o credo da igreja, ótimo. Se não está de acordo com o credo da igreja, então não está correto. Por isso é que nós, adventistas, temos esta frase, não sei se conhecem, se não conhecem, fixem-na. Qual é o nosso único credo? Só a Escritura, só a Bíblia. Não temos outro credo. Aliás, até na introdução ao livro das 28 crenças fundamentais, diz lá, nós, adventistas, temos um único credo, a Bíblia e a Bíblia só. Ok? Quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores que dizem compreender as Escrituras e denunciam a sã doutrina como sendo heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Se o mundo não estivesse fatalmente embriagado com o vinho de Babilónia, multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Só qual é o problema? Quando nós apresentamos a verdade, as pessoas estão tão embriagadas, simplesmente não ouvem. Vocês já tentaram ter uma conversa racional com alguém que está muito embriagado? Não dá. O máximo que pode acontecer é a pessoa rir de nós, brincar. Eu tive um tio meu, ele era muito engraçado. Ele era uma pessoa, quer dizer, não era aquela pessoa de andar a cair pelas sarjetas, pelas ruas, mas gostava muito de beber e tinha uma particularidade, ao contrário de muitos que têm esse hábito e que começam a ser violentos, ele dava para a galhofa, para a brincadeira, para o humor. E então uma vez eu e a minha mãe e um dos meus irmãos fomos visitar esses meus tios e ele estava
E então ele era tão interessante, eu fartava-me de rir ao ouvi-lo, porque ele era muito engraçado, quer dizer, ele... E depois oferecendo lá, tinha acabado de receber lá, de apanhar umas maçãs lá no pomar que ele tinha, então tinha lá uma cesta enorme de maçãs, lá em cima da mesa, e disse, vocês comam maçãs, eu apanhei-as hoje, tão boas, comam à vontade. E como nós estávamos assim um bocadinho, o que é que ele faz? Pega na cesta, espalhou as maçãs todas pelo chão da cozinha, ficaram maçãs por todo lado, comam à vontade. Bom, isto para dizer o quê? Quando a pessoa está embriagada, pois bem, essa pessoa não tem uma forma sensata, racional de pensar. Da mesma forma, quando alguém está espiritualmente embriagado, não entra. A verdade simplesmente não entra. E é o que acontece aqui. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe em que acreditar como sendo a verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi pregada primeiro no verão de 1844. E já agora, lembram-se, nós temos aqui já lido que foi precisamente no verão de 1844 que as igrejas começaram a decair mais? Reparem, façam a ligação entre uma coisa e a outra. Porquê que as igrejas começaram a decair? Porque estava a ser pregada uma mensagem muito específica, sai dela, povo meu, caiu Babilónia, e o que é que acontece? Aqueles que eram sinceros e honestos iam saindo, e quem é que lá ficava? Pois bem, aqueles que não amavam a verdade. E isso contribuiu para a queda total das igrejas. E reparem, foi primeiro pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada. E onde a decadência das igrejas tinha sido mais rápida. Cá está. A mensagem do segundo anjo, porém, não se cumpriu completamente em 1844. O que é que isto quer dizer? Que ela vai ter que ser o quê? Pregada novamente. Quando? Pois bem, agora estamos no tempo de pregar. As igrejas experimentaram nessa ocasião, olhem aqui, repete o que já tínhamos visto, uma queda moral por terem recusado a luz da mensagem do Advento, ou seja, a mensagem sobre a segunda vinda de Cristo. Mas essa queda não foi completa. Reparem aqui, isto é incrível como Deus ainda usa de misericórdia para com estas igrejas. A queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm caído cada vez mais. Ou seja, a queda não foi completa em 1844. Desde lá tem vindo a cair. E reparem, nós, por exemplo, olhamos para o protestantismo americano, por exemplo, nos anos 50, 40, 50 do século passado, e eles pareciam tão corajosos, tão leais, tão entusiasmados. E o que é que aconteceu dos anos 40, 50 até hoje? A queda tem sido marcada mesmo. Sabem, só um pormenor histórico. No início dos anos 60, reparem, início dos anos 60, portanto estamos a falar, portanto, 50 e tal anos, foi feita uma proposta no Congresso norte-americano se poder enviar um representante, um diplomata, portanto, para o Vaticano a representar os Estados Unidos da América. Houve uma sublevação tão grande, e reparem que na altura muitos desses congressistas, senadores, eram protestantes. O Supremo Tribunal, durante décadas e décadas, tinha uma maioria de juízes protestantes. Hoje, agora com a última, não sei se acompanharam as notícias, com a última nomeação do juiz Brett Kavanaugh, agora, portanto, o Senado norte-americano tem pela primeira vez na história uma maioria de juízes católicos romanos. Isto é incrível o que está a passar nos Estados Unidos. E agora reparem, estava eu a dizer, no início dos anos 60, quando surgiu essa ideia de os Estados Unidos, como nação, poderem enviar um embaixador diplomático para a chamada Santa Sé, aquilo foi uma sublevação, uniram-se todos contra e a coisa morreu logo por ali. Passaram cerca de 24 anos. Em 1984, o presidente Ronald Reagan fez essa proposta, foi aceite e foi enviado pela primeira vez na história dos Estados Unidos. E reparem que os Estados Unidos começaram como nação em 1776. Em 1984, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os Estados Unidos como nação enviam um embaixador diplomático para a Santa Sé. 1984. Até lá nunca se tinham permitido. Porquê?
O espírito protestante ainda era forte. Não se queria nada com Roma. Tudo mudou. E desde 1984 para cá, que mudanças. Que mudanças. Ok, continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, estamos quase a acabar. Tem caído cada vez mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilónia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. Olhem aqui. Mesmo assim, a apostasia ainda não atingiu o topo. Ou seja, ainda não chegámos àquela gota que é aquela gota que quando cai no copo transborda tudo. Ainda não chegámos aí. O espírito de conformidade com o mundo e de indiferença para com as verdades decisivas para o nosso tempo existe. Já existe. Está fora de questão. E está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade. E estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Ou seja, Ellen White está aqui a dizer que Babilónia inclui as igrejas protestantes. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda o ponto mais alto. E agora a grande questão é, o que é que fará com que estas igrejas atinjam o ponto mais alto da apostasia? Consegue imaginar? A Sagrada Escritura declara que antes da vinda do Senhor, Satanás dará mostras de grande poder por meio de falsos milagres e prodígios. Utilizará todas as artimanhas do mal para enganar e os que se perdem por não terem apreciado nem aceitado a verdade que os podia salvar. Serão deixados à mercê de uma força enganadora que os leva a acreditarem na mentira. A queda de Babilónia completar-se-á quando se atingir esta condição e a união da Igreja com o mundo se consumar em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. E hoje, em 2018, podemos dizer que o cumprimento total desta profecia continua ainda a estar no futuro. Estamos a ir para lá a passos largos, mas ainda está no futuro. Apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus que prevalece nas igrejas que constituem Babilónia, olhem aqui, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está onde? No seu meio. Isso até me arrepia quando leio isto. Reparem, apesar das igrejas protestantes estarem na condição que estão, foi assim que começámos hoje e acabámos a semana passada, a maior parte dos seguidores de Cristo, olhem aqui, a grande massa, reparem, isto é um termo forte, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está no seu meio. Portanto, quando houver o alto clamor, de onde é que vocês pensam que virá a grande massa das pessoas que se juntarão ao povo remanescente? Das igrejas protestantes. Há entre eles muitos que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Estão na ignorância. Muitos estão descontentes com a sua condição atual e anseiam por mais luz. Às vezes, e hoje em dia vivemos numa sociedade sem fronteiras de comunicação, com a internet, com acesso às redes sociais, etc. Às vezes há pessoas que me enviam uma vez por outra assim, vídeos de pastores protestantes que, na forma como aqueles homens falam, dá claramente para perceber que eles não estão contentes com a condição espiritual das próprias igrejas à qual eles pertencem. Estou-me a lembrar, agora não consigo lembrar do nome de um que é o Paul... Paul Walsh. No Brasil também há, portanto, há vários Paul Washer. Exatamente, Paul Júnior, exatamente, esse é brasileiro. Procuram em vão, essas pessoas, essas almas sinceras que estão ainda nas igrejas protestantes, procuram em vão a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados. À medida que estas igrejas se afastam cada vez mais da verdade e se aliam mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando, por fim, em separação. O que é que Ellen White está a dizer? Que mesmo dentro das igrejas protestantes está a haver um fosso crescente. E, portanto, as pessoas estão-se a separar, mesmo na igreja. E o que é que acontecerá, finalmente, àqueles que não se revêem na sua igreja? Acabam por separar. E reparem, onde é que estas pessoas um dia vão encontrar um porto de abrigo? Só há uma igreja que é o porto de abrigo hoje no mundo. Virá o tempo em que os que amam a Deus acima de tudo não poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, como eu dizia há bocadinho. O capítulo 18 de Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem
do capítulo 14, 6 a 12. Estamos a falar, portanto, das 3 mensagens angélicas. A igreja terá atingido completamente a condição perdida pelo segundo anjo e o povo de Deus ainda em Babilónia será chamado a separar-se da sua comunhão. Esta mensagem é a última a ser dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Se é a última a ser dada ao mundo, quando é que é isto? É o alto clamor. E já agora, o que é que será, aqui não é muito específico, mas mais à frente nos capítulos que iremos ler, vai nos indicar precisamente, sabem qual é a tal gota d'água que fará com que a apostasia das igrejas protestantes atinja o ponto crucial, o ponto auge? É quando elas se unirem com o Estado para a imposição de uma lei dominical. Aí é que é... Aí atingiu o máximo, o balão rebenta e aí depois dá a oportunidade ao povo de Deus de apresentar o alto clamor. Volto a dizer, o alto clamor será sobretudo a mensagem que diz respeito ao verdadeiro dia do Senhor, e aí muitos que são sinceros vão dizer: uau, andámos enganados durante tanto tempo. Não há dúvida, o sábado é mesmo o dia do Senhor. E alguns que até já tinham ouvido falar dos adventistas, mas achavam que os adventistas não estavam certos, vão dizer: afinal, os adventistas do sétimo dia estavam corretos. Vamos ver muitas pessoas a descobrirem essa verdade. Quando os que não acreditam na verdade, mas preferem praticar o mal, forem deixados para receberem um poderoso engano e para acreditarem numa mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que estão abertos para a receber, e todos os filhos do Senhor que permanecem em Babilónia responderão ao chamado: sai dela, povo meu. E vão sair mesmo. Muito bem. Ficamos por aqui. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque hoje, de uma forma muito clara, Tu nos falaste à mente e à consciência de cada um de nós. Ó bom Pai, permite que nós possamos aceitar estas repreensões que chegam, não é só para as igrejas protestantes, também é para nós hoje. Ó bom Pai, apesar de nós conhecermos a verdade presente para este tempo, nós não temos vivido à altura dessa verdade. Ó Senhor, perdoa-nos da nossa infidelidade. E por favor, Senhor, coloque em cada um de nós um espírito de humildade, um espírito de respeito e reverência para com a Tua Santa Palavra, um desejo intenso, Senhor, de cumprirmos com a missão que Tu nos dás, que é de proclamar estas mensagens angélicas, sobretudo ao mundo protestante, Senhor. Ó bom Pai, há tantas almas sinceras. Aliás, acabámos de ler que a grande massa dos verdadeiros seguidores Teus está ainda nessas igrejas. Ó Senhor, que grande trabalho que nós temos a fazer. Então, Senhor, nós que já somos beneficiados com o conhecimento da verdade para este tempo, ajuda-nos, Senhor, a não nos acomodarmos no nosso conforto, mas a sairmos, Senhor, da nossa zona de conforto, a experimentarmos os sacrifícios que forem necessários para realmente, Senhor, fazermos aquilo que está ao nosso alcance fazer, em levar a luz a estas almas que ainda não a conhecem. Ó Senhor, fortalece a Tua igreja e que cada um de nós, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder, possa fazer as reformas na sua vida que se impõem ser feitas. Fica connosco. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.